Boa noite para todos que estão aqui conosco em mais uma quinta-feira, em torno do culto do nosso Evangelho no Lar. É com muita alegria que a gente se reúne nesse dia. A gente já agradece de antemão a presença de todos que estão aqui ao vivo, daqueles que estarão posteriormente assistindo a nossa atividade, e que essas boas vibrações que a gente sempre recebe de vocês possam também ser refletidas e chegar a cada um de vocês nos seus lares. E a gente sempre lembra, né, antes da gente passar as apresentações, que estamos em casa, né? A proposta é nós incentivarmos o nosso culto do Evangelho nas nossas casas e, unidos, né, em pensamentos, em reflexões, podermos, né, perceber as inspirações dos amigos espirituais que velam por cada um de nós. Vamos dar as boas-vindas, o nosso boa noite pela presença. Hoje estamos aqui com o Geraldo Campetti. Geraldo é vice-presidente da área de divulgação doutrinária da FEB. Conseguiu destacar um tempinho para estar conosco e nós estamos muito felizes e gratos. Geraldo, fica à vontade para dar o seu boa noite para todos. Boa noite, querido Daniel, Bruno, amigas e amigos que estão nos acompanhando. A nossa gratidão pelo convite, a oportunidade de estarmos juntos aqui neste Evangelho no Lar, nesta noite que já vai se encerrando, tão gostosa, não é? Encerrando também o último dia do mês de agosto. Que Jesus nos abençoe a todos, a nossa gratidão. Verdade, Geraldo. Você bem lembrou, não tinha pensado nisso. Estamos encerrando agosto e encerrando com o nosso Evangelho. É uma bênção, né? Bruno, meu amigo, deixe seu boa noite para todos, fique à vontade. Então, boa noite ao nosso amigo Geraldo, que nos dá o prazer da companhia no estudo de hoje. Ao Daniel, que está sempre nos incentivando ao estudo. E a todos em casa, que temos a companhia, né, a vibração, né, o sentimento que sempre nós sentimos durante esse estudo e que possamos aproveitar essa noite, aprendendo mais um pouco e trazendo mais um pouquinho da paz do Cristo para os nossos corações. Que assim seja, Bruno. Muito bem, gente. Antes da gente iniciar aqui, como sempre fazemos, né? A gente sempre lembra, quem desejar, né? Está aí na sua mesinha, está na sua sala, quiser deixar um copinho com a água, a espiritualidade amiga, poder frutificar, fiquem sempre à vontade, tá bom? Então vamos já compartilhar aqui na tela a mensagem inicial, né, para a leitura desta noite. E já vamos convidando o Bruno. Bruno, se você puder ler, eu vou passando aqui para você, por favor. Me desculpe, eu esqueci de anunciar. Gente, a mensagem é do livro Vida e Sexo, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje será a leitura do capítulo 7, Casamento. Agora sim, Bruno, por favor. Beleza, vamos lá então. Casamento. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar
dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porque ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio, e por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam, no próprio estágio da encarnação, dessas uniões ideais, em que se jungem psiquicamente uma a outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas, na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas, que ainda são, ao desequilíbrio e ao abuso. Exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas. O aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Muito bem. Então vamos fazer. Sem raízes, tá, querido? Sem raízes, só naquele finalzinho do texto, ao invés de razões, sem raízes. Ah, tá. Ah, sim, saiu a digitação errada. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Então vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus, nosso mestre, guia da humanidade, que nos acompanhe através do pensamento no estudo da noite, para que possamos compreender com mais profundidade este tema tão importante e essencial para a manutenção da família, a célula principal da sociedade, onde se constrói e se reconstrói o espírito através da educação, através da nova oportunidade que lhe é dada através da reencarnação. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie para que o entendimento se estenda a todos. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Vamos então, né, já depois dessa leitura inicial, que já nos trouxe bastante reflexões, vamos já, sem perda de tempo, passar aqui a leitura do trecho do Evangelho. Aqueles que quiserem acompanhar
no Evangelho físico, em papel, né? Estamos no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, o item 5, o divórcio. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenho em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Muito bem. Então, adentrando nesse tema, né, que nós já iniciamos na semana passada a respeito do divórcio, é uma temática que, apesar da sua antiguidade, né, que nós lemos aqui, ela é muito atual e constante, né, porque ela ainda caminha de acordo com a nossa evolução, né, e é o que a gente vai aprender, discutir e refletir aqui hoje, e já passando a palavra para Geraldo. Geraldo, fica à vontade, estamos aqui todos a lhe ouvir. Ô querido Daniel, querido Bruno, amigas e amigos queridos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela presença. É uma temática, como o Daniel falou, muito atual. Ela vem de há muito tempo, mas ela continua muito atual, porque é oportuna. E é um tema sobre o qual a gente precisa conversar, dialogar e entender profundamente os seus significados. Hoje nós temos, na atualidade, aproximadamente 17 configurações familiares. A família tradicionalmente era constituída pelo esposo, um homem, pela esposa, uma mulher, e pelo menos por um filho. Então só se dava família quando tinha a presença também de um filho, senão era só um casal. Hoje nós temos, assim, as configurações familiares as mais distintas, porque nós temos essa família tradicional, como nós temos também muitos casais que já não estão juntos mais, e que os filhos são criados ou pelo pai ou pela mãe, ou às vezes pelos pais dos pais, né? Pelos pais da mãe, então os avós,
às vezes bisavós, não é? Tios, irmãos mais velhos. Então nós temos uma configuração muito distinta, além de dizer também as próprias relações da homoafetividade, seja a questão da feminilidade, seja da masculinidade. O que a gente vê nesta obra magistral de Emmanuel, que é Vida e Sexo, que foi lida com muita propriedade pelo nosso querido Bruno, apresentada aí com competência pelo Daniel, esta obra, a gente pode dizer até que é uma obra clássica, né, do Espiritismo. Ela vem da década de 1970. Então, uma obra que já tem 53 anos. E ela continua atual. Porque Emmanuel, ele considera as relações afetivas como sendo aquelas que merecem todo o respeito. Então, as relações entre dois seres que têm afetividade devem ser fundamentadas no respeito. Por isso que ele logo diz no início, que o Bruno nos trouxe, que o casamento ou a união permanente de dois seres implica o regime de vivência. Então são dois seres que vão estar ali reunidos, vivendo em comum acordo, ou pelo menos juntos, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Duas criaturas se confiam. Então o relacionamento é fundamentado na base da confiança. Quando não há confiança, o relacionamento não vai se desdobrar de uma maneira harmônica, fraterna, solidária e equilibrada. Porque a confiança é a base da relação, porque na relação há entrega. Nós nos colocamos junto do outro, o outro se coloca junto de nós, e há essa vivência compartilhada para que se estabeleçam os laços do verdadeiro amor. Então o casamento é uma união. Eu até, certa feita, eu encontrei a definição mais perfeita sobre casamento. Me permitam aqui. E a nossa querida dama da mediunidade disse, olha, o espiritismo deve ser aproveitado com ensinos sérios. A gente não tem que ficar brincando, né? E ela dizia isso, a gente aprendia muito com a nossa querida, né, a tia do Bruno, né? A nossa querida Sueli Caldas Schubert. Mas uma definição que eu achei das mais belas assim sobre o casamento, que o casamento é a união entre dois seres, duas criaturas, duas pessoas, em que uma está sempre com a razão e a outra é o marido. É claro aqui, não é? O pessoal que está aí nos acompanhando esse evangelho, a gente vai aprendendo, a gente até diz assim, que nós estamos amando da esposa, da companheira, não é? Ela vai nos mandando e a gente vai obedecendo, a gente vai vendo essas questões todas, né? Que em casa, a última palavra é minha em casa e tal, né? Sim senhora, a patroa, quer dizer, tudo historicamente vem, né? Tradicionalmente, e hoje nós temos essa configuração a mais diversificada. E veja bem, quando a união é estabelecida efetivamente com base no que é essencial, que é o amor, ela tende a permanecer. Permanecer o tempo que houver sido programado para que ela permaneça. Veja que os espíritos têm muito cuidado, até falam em união permanente, né? O capítulo 22 do Evangelho, não separeis o que Deus juntou, é o que Deus juntou, não os homens juntaram. Não é? E aí a gente vai analisando, a gente fala assim, houve a separação, houve o divórcio, não deu certo. É uma visão, talvez uma visão pessimista. Se nós tivéssemos uma visão otimista, poderíamos dizer, deu certo enquanto durou. Enquanto houve aquele relacionamento, por mais difícil que tenha sido, que os dois conviveram ali, e veja a explicação que Emmanuel vai avançando aqui com parágrafos longos, né, no estilo de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, para falar dessas questões expiatórias. Porque a gente sabe que o lar é o cadinho purificador, que a família é exatamente a oportunidade da gente encontrar os pares e os ímpares, os afetos e os desafetos. Então, nós não vamos ter um mar de rosas, nós não vamos ter um tapete à nossa disposição, porque em família nós nos mostramos tais quais nós somos, sem subterfúgios, sem máscaras.
E aí, evidentemente, nós vamos então aprendendo a desenvolver os laços do verdadeiro amor e vamos nestas relações mútuas e recíprocas nos burilando, né? Aparando as arestas, nos acertando. Por isso que a família, ela é a base da sociedade. A família desintegrada, a família desagregada, ela vai gerar uma sociedade realmente que é praticamente, não seja normal, mas que vive uma normose, uma sociedade praticamente adoentada. Hoje, o que a gente vê na realidade, né, nesses momentos de uma sociedade pós-moderna, em que há assim, a predominância, né, das relações líquidas, como classificou Zygmunt Bauman, né, o sociólogo polonês, os amores líquidos, os medos líquidos, a sociedade líquida, tudo líquido, porque se esvai, a gente não consegue fazer uma gestão. E aí nós não conseguimos dar valor ao que é essencial. Invertemos os valores, perdemos a essencialidade e acabamos sofrendo, porque tudo é muito transitório, não é? A Liane dizendo para nós, olha, a relação de afeto, respeito, companheirismo e amor representa a verdadeira família, é isso. A família que é a base da sociedade, a família que se estende também ao ambiente de trabalho, que chega, por exemplo, ao ambiente da casa espírita, não é assim? Então esse respeito, esse companheirismo, esse afeto, esse amor é fundamental, né? Família é essa união. Não significa que esteja tudo muito bem, que tudo é perfeito. Nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Então a gente vai demonstrar em família ainda as nossas dificuldades, fruto ainda do egoísmo, do orgulho. Como o Evangelho coloca aqui, exatamente Kardec nos explicando. Se nós, no princípio, não aconteceu assim, essas separações todas, porque não havia ainda o egoísmo e o orgulho, a vaidade, a prepotência, não havia ambição, não havia outros interesses que foram surgindo depois com o desenvolvimento dos vícios, através do uso do livre-arbítrio de maneira equivocada. Então veja que Emmanuel estabelece para nós a necessidade do respeito. É fundamental. O ser que conosco convive é, em última instância, também filho de Deus, é um espírito imortal e merece a consideração. Merece ser considerado como um outro ser, como também merece ter os seus direitos respeitados. Muitas vezes a gente continua de uma maneira egoísta e a gente não consegue, não é, ter uma visão do outro. A nossa querida Marcela Esteves, diretamente da Argentina, viu, queridos, está dizendo para nós, é importante que exista o que hoje se chama responsabilidade afetiva. É isso. Disse que o essencial é invisível aos olhos, não é? Só se enxerga pelo coração. E o próprio Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, vai dizer que nós nos tornamos eternamente responsáveis por aqueles a quem cativamos. Então a responsabilidade afetiva, considerar o outro existe, é a alteridade. A assertividade é considerar que o outro tem liberdade e ele tem direitos também, assim como nós temos. Esses direitos precisam ser respeitados. Então, nós não vamos abrir mão da individualidade na relação a dois. Mas, e também a mais, né, no caso da família e tal. Mas nós vamos respeitar a individualidade do outro. Isso é assertividade. E quando nós usamos da empatia, nós nos aproximamos tanto do outro, não nos colocamos no lugar do outro, porque não tem como ocupar o lugar que é do outro. Mas nós podemos estar próximos, podemos estar juntos, tão assim, atentos ao outro que a gente cuida. Quem ama, cuida, diz o poeta, não é? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então, a gente fica assim, com cuidado, né? Com carinho, com esse afeto de quem protege, de quem quer bem. Não é isso? Essa empatia é considerar a necessidade do outro, é considerar a condição na qual o outro se manifesta. Quando tudo isso existe, o respeito existe, a predominância é da fraternidade, do entendimento, é de uma união harmoniosa.
tá certo? Isso é o ideal para acontecer. E o casamento tem uma função importantíssima. Seja o casamento tradicional, seja ele o oficial, o legal, no civil como se fala, seja o religioso, seja ambos, ou seja de outra maneira, né? Que às vezes a depender dos costumes de cada povo, a gente vai tendo isso conforme a configuração então da legislação de cada país, né? De cada região. Isso altera então de local a local, de cultura a cultura. Mas gradativamente a nossa legislação está evoluindo, porque coisas que antes a gente não tinha, hoje nós temos, na necessidade do respeito, dos direitos, da preservação. Por exemplo, a questão da mulher, né, que também tem alma. A mulher, em algum tempo, Daniel, né, e Bruno, era considerada como um ser que não tivesse alma. À época de Jesus, as mulheres, por exemplo, não eram tão consideradas, eram discriminadas, não tinham o direito, por exemplo, de sentar à mesa para se alimentar ao mesmo tempo que os homens. Quando Jesus chama Abigail, a esposa de Pedro, lá em casa de Pedro, e a sua sogra, inclusive, para sentarem juntos à mesa, os homens que ali estavam, Pedro e outros discípulos do Cristo, se estranharam. E Jesus, com a maior naturalidade, porque é inclusivo, nunca excluiu a ninguém. Nós é que nos excluímos da presença de Jesus, ainda pela nossa ignorância, né? Pelo nosso atraso. Mas o Cristo está sempre de braços abertos, não é? Como Cristo Redentor aí. Juiz de Fora é quase Rio de Janeiro, não é não, gente? O pessoal fala aqui que é o quintal do Rio. Pois é. Então a gente vê essa coisa maravilhosa de Jesus trazendo esse exemplo do amor, do cuidado. Hoje nós temos a misoginia, não é? Enfatizada, o feminicídio, o desrespeito à mulher que ainda não é considerada na sua dignidade, abusos que acontecem, a violência, não é isso? A força empregada, a mulher que não é tão valorizada, né, no mercado de trabalho. Então, nós temos hoje as responsabilidades compartilhadas a ponto de dizer que o homem não é o que ajuda. Ah, vou ajudar a mulher, a mãe, porque a responsabilidade é da mãe. Não, a responsabilidade é de ambos. Então hoje vai mudando essa configuração. E aí chega essa questão do divórcio. Não é? Veja como é interessante. Emmanuel fala, e o Evangelho coloca com clareza, o divórcio não é proibido. Na verdade, o divórcio é a separação do que efetivamente separado já está. E é preferível, que Emmanuel coloca com toda a sua psicologia filosófica, e de um cunho evangélico admirável, de transformação pessoal, para dizer que é preferível evitar aquelas questões, né, da violência, da brutalidade, da ignorância que às vezes perde inclusive o senso racional e passa não só a agressão verbal, que já é lamentável, mas também a própria agressão física. Então é preferível preservar a vida, não é? Porque pode haver o homicídio, o feminicídio, por exemplo, o suicídio, o autocídio, pelo desgosto, por uma série de coisas, por pressões. Então é preferível, nesse caso, efetivamente a separação. A separação, porque de fato já estão separados. Porque a convivência conjunta não vai ser pacífica e ela vai ser cada vez mais desagregadora e prejudicial para um como para outro. Qual que é o ideal? O ideal é que não houvesse a separação. Mas nós não estamos no mundo ideal. O ideal é o que vai ser alcançado, não é? Nós, devido ao nosso estágio temporário de inferioridade, a gente ainda não consegue estabelecer uma relação que permaneça para o resto da vida ou para esta existência como um todo. Raramente se consegue aqui. E a gente tem o exercício do aprendizado da responsabilidade afetiva, através dos próprios relacionamentos interpessoais, no companheirismo, na amizade, na fraternidade, nas relações amorosas, não é assim? Então isso tudo a gente vai aprendendo gradativamente. Às vezes dá certo e às vezes não dá tão certo como a gente gostaria. Por isso que a gente tem as experiências do namoro, não é isso? Aquelas coisas, vamos conhecendo as pessoas e tudo mais, mas o importante é sempre o respeito, a consideração, o carinho para com o outro. Porque se a gente não consegue ficar junto, o ideal é que haja uma separação consensuada. Uma conversa, um diálogo, um entendimento. Quando, por exemplo, o casal tem filhos, não é?
a coisa tem uma dimensão ainda mais grave, porque existe a questão das crianças, às vezes são crianças ainda, e aí tem a separação dos pais. Para as crianças isso é extremamente difícil. Mas, mesmo assim, evidentemente, não tendo outro caminho, porque o Espiritismo não estimula o divórcio. Hoje o divórcio é muito comum de acontecer, não é? Boa parte de nós somos divorciados, se a gente for sair catalogando das experiências de vida que a gente tem, não é? Mas, inclusive, foi muito fácil divorciar. Então você casa para descasar, né? Para depois casar de novo e descasar. Quer dizer, você já casa com a ideia de que se não deu certo, separa e está tudo bem. Não, não é assim. Nós temos responsabilidades. Mas o Espiritismo, ele, né, não vai estimular, evidentemente, as separações, os divórcios, ou a natureza que for de separação. Mas também não vai proibir o divórcio, a separação, quando ela se faz necessária. Quando, digamos, seja um caminho necessário a seguir. E talvez poderia dizer o mal menor. Eu não uso essa expressão porque eu sou divorciado. E não apenas por uma vez, não é? Então o que acontece? Eu acredito o seguinte, o amor, ele deve sempre preponderar. O respeito ao outro, a consideração. Porque a gente nunca pode maltratar a ninguém. Ninguém tem direito de maltratar a ninguém. Então, às vezes, um caminho diante do que foi construído pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa condição evolutiva, sem julgar e muito menos condenar a quem quer que seja, nós estamos trilhando os caminhos que estamos fazendo para nós mesmos. Leon Denis diz no Problema do Ser Destinador que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Portanto, a gente cria com Deus a nossa caminhada. E quando estamos em direção a Deus, essa é a caminhada do bem, do amor, da paz, do entendimento. Mas quando nós divorciamos, né, desse caminho, nos afastando deles, a gente vai sofrer as consequências. Nenhuma separação é tranquila. Nenhum divórcio é sereno, por mais amigável, consensual que seja. Porque ninguém, assim, em sã consciência, casa para se separar. Então a separação não deixa de ser uma perda, de certa forma, um desapego, um desprendimento, até mesmo afetivo, emocional do outro ser. E a gente precisa trabalhar a nossa libertação, gradativamente nos libertarmos. Esse é um processo que exige esforço, que exige dedicação e perseverança. Uma coisa muito importante é que se respeite as individualidades. Cada um tem a sua forma de ser, de pensar, de agir, mas que haja também o compromisso coletivo, ou o compromisso mútuo, não é, entre dois, ou recíproco, quando, né, pode ter mais de dois no sentido da própria família, para que busque o entendimento, respeitando-se os direitos de cada um. Às vezes a gente não consegue isso, e há necessidade, por uma série de razões, não é, de separação. Me lembro uma vez, uma querida amiga disse: nós vamos nos separar, meu marido e eu. Por que vocês chegaram a essa conclusão? Não, porque é o seguinte, eu não consigo evoluir ao lado dele e ele não consegue evoluir ao meu lado. Nós vamos nos separar de boa, sim, no bom sentido, sem brigas, sem contendas, mas chegamos a essa conclusão. Porque o fato de estarmos juntos não está colaborando com a nossa evolução. Porque ela fica onde ela está, ele fica onde ele está e não se desenvolve em conjunto. É tão interessante, aí, evidentemente, não é? Cada um tem o seu direito, tem as suas razões, evidentemente, e vai buscar o melhor para si. Agora, às vezes nós temos algumas opiniões da própria espiritualidade, colocando em adiamento de compromisso. Então a gente precisa pesar, cada um na sua própria consciência, no seu sentimento, sem que o outro interfira. Ninguém tem direito de falar do outro. Ninguém tem direito de julgar o outro, porque Jesus nos ensinou isso. Quando a gente vai julgar alguém e tudo mais, que uma vez eu ouvi uma expressão sobre o divórcio como se fosse contrário à lei de Deus. Então que o Espiritismo era contra o divórcio, então você não leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente passa por alguma experiência, e disso eu posso dizer aqui, com experiência, a gente sente muito mais o significado. Ninguém consegue sair feliz de uma separação. Você vai sofrer. Depois vai encontrar o caminho da felicidade, mas vai sofrer. Não tem como.
Se dizer que não sofre, então aquilo não teve valor algum, não acredito nisso. Então a gente tem responsabilidade, as consequências. Pode haver em alguns casos adiamento de compromisso espiritual, pode, que vai ser depois resgatado em outra oportunidade, noutra configuração. É por isso que a gente tem os compromissos kármicos, não é? Mas existem o que o nosso querido Richard Simonetti fala de plano B. Então nós também estabelecemos planos B. Por quê? Nós temos, assim, queridos e queridas, um conjunto de espíritos que nos são afetos e desafetos, que nos são simpáticos e antipáticos, que nos são pares e ímpares. Então, esses seres, eles vêm junto a nós e nós chegamos junto a eles nas relações as mais diversas. Pode ser uma amizade, companheirismo, pode ser uma relação de parentesco familiar, pode ser de marido e de mulher, pode ser de pai e de mãe, não é isso? De irmãos, enfim, são as mais diversas. E a gente tem casos, ou casos, em que das nossas relações pretéritas a gente traz hoje a necessidade do acerto de contas. Porque muitos nós desamparamos, muitos nós ludibriamos, muitos nós vilipendiamos, com a nossa força bruta ainda, com a nossa falta de respeito. Então estes seres, mais cedo ou mais tarde, voltam para a nossa relação, seja na condição que for, para que a gente possa efetivamente desenvolver os laços do verdadeiro amor, num desafio que é muito interessante e necessário para o nosso próprio crescimento. A Juliana está nos dizendo aí da experiência, não é? Olha só, aí tem a Liane, vamos trazer, pode ser. A Juliana diz assim: eu já passei por essa experiência e de fato é muito dolorosa. Mas certamente é um processo que nos leva a evoluir em muitos aspectos, especialmente nos ajuda a tentar não cometer os mesmos erros. É isso, Juliana, tão linda, né? Veja, a gente não precisa errar para evoluir. Está na questão 120 do Livro dos Espíritos. A gente tem que passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Pela fieira do mal, não. Mas sim pelo caminho da ignorância. Então a ignorância não significa necessariamente o erro, muito menos o mal. O mal não existe na trajetória evolutiva por uma criação divina. O mal é uma invenção humana, nossa, que somos seres racionais, que nos distanciamos do bem. O que é o normal, o que é assim, o que seria o divino, o que é o caminho do bem, é exatamente trilharmos no sentido da evolução. Tudo que atrapalha a nossa evolução não é o caminho que leva a Deus. E aí a gente deturpa, a gente cria o mal pelo nosso livre-arbítrio ainda, né, desviados. Agora, a gente tem a obrigação, vamos trazer a Liane agora, temos a obrigação, Juliana, de aprender com os erros cometidos. Não é? Sempre. A Liane diz aí, olha, vocês querem ler, queridos? Deixa eu ler para você. Liane, a separação deve ser colocada como ferramenta de aprendizado e evolução. De se colocar no lugar do outro, admitir erros e aceitar nova oportunidade de seguir com respeito e amor na caminhada evolutiva. É isso mesmo, Liane, seguir com respeito e amor na caminhada evolutiva. É uma ferramenta de aprendizado. Se aconteceu, nós devemos aprender, tirar da experiência o aprendizado. Emmanuel diz que toda prova carrega lição. Então nós temos o dever de aprender com os erros cometidos para que a gente não repita aqueles erros e quiçá nem outros, né? Mas nós vamos seguindo em frente, porque a gente tem a responsabilidade afetiva também, o trato cuidadoso, zeloso, não é, que ama, que dá um tom assim de acolhimento, tudo isso é importante. E a gente vai desenvolvendo, nós que somos homens, aqui estamos três, não é? Na personalidade masculina, a gente vai desenvolvendo gradativamente também as nossas percepções e sensibilidades femininas, porque o espírito não, né? Ele na essência não tem sexo, mas evidentemente nós nos manifestamos na nossa personalidade masculina ou feminina, ou às vezes até com o corpo masculino, mas com a sensibilidade feminina e vice-versa. Não estamos entrando aqui nesse mérito porque não existe erro na lei divina. E a gente não pode condenar como se fosse doença algo que pode ser uma condição de manifestação do espírito naquela existência.
Então tomemos muito cuidado com os radicalismos, com as posições taxativas, porque nós precisamos respeitar o outro. Na posição, na condição, na situação, não é escolha. A gente, olha, isso aqui tem que tomar cuidado, porque muitos vão dizer, mas isso é escolha, o indivíduo escolher, ele poderia muito bem, né, ter feito diferente. Nem sempre o indivíduo tem condições de fazer assim, pela própria condição em que ele se manifesta. Então não nos cabe julgar e apontar o dedo em risco para dizer, você poderia ter feito diferente. Qual é a autoridade moral que eu tenho? Qual é a condição evolutiva em que eu estou? Né? O Evangelho ensina, se você vai ali apontar o dedo para alguém, você já não pode fazer aquilo. E se não fizer mais aquilo, é que você não vai apontar o dedo mesmo. Então, não é dizer simplesmente é uma questão de escolha. Às vezes o indivíduo está numa situação tão difícil em que ele não consegue se libertar. Ah, você vai dizer, Campete, mas foi uma escolha que ele fez lá no pretérito, no passado. Assim, em algum momento, claro, usou do livre-arbítrio. Continua usando o livre-arbítrio aqui, mas não é tão simples para dizer uma escolha. Então o indivíduo ele faz isso porque ele né, é um indivíduo mau caráter, ele é desviado, é um indivíduo meio adoentado, aquela coisa toda assim, não é? Não tem escrúpulos. E peraí. É um indivíduo que vive prevaricando, a gente tem que tomar cuidado com isso. A questão do adultério, por exemplo, está muito mais aqui e aqui do que propriamente numa outra forma que a gente poderia expressar. Está muito mais no escândalo que provoca do que no ato em si. Porque se tem o ato, o que eu tenho a ver com isso? Qual é o problema? O problema é do outro, se é do outro é com ele, não é comigo. O Evangelho nos ensina isso, às vezes dói para a gente ouvir, porque a gente ainda é tão apegado à nossa forma de achar que estamos certos, né? O nosso rigor, mas nós temos que ter o senso moral. Respeite o outro. Jesus reuniu prostitutas, pessoas que eram consideradas de má vida. Jesus estava junto daqueles estropiados, daqueles adoentados, de leprosos. Jesus estava junto daqueles que eram abandonados pela sociedade, incluindo a todos. O maior exemplo de transformação do Evangelho está numa mulher. Travou, né? Oi? Travou um pouquinho. Não, para mim está normal, está normal. Então foi. Então, o maior exemplo, não é, de assim transformação moral do Evangelho é de uma mulher. E quem fala isso para nós é Emmanuel. É o de Maria Madalena, não é? Maria Madalena, olha que situação tão assim interessante. Há versões distintas e tudo, né? Mas veja que exemplo de transformação. No fundo, ela procurava o amor. E ela encontra esse amor puro em Jesus, que independe inclusive da questão do sexo. Que o sexo para nós é um emprego que deve ser no sentido do equilíbrio, da busca da paz, da harmonia. A gente respeita o outro, por isso a confiança é muito importante. Eu não posso me entregando a qualquer um, o outro me entregando assim, como se fosse uso, objetos para depois descartar, lançar fora. Nós somos seres humanos, dignos de respeito, não é? Por isso que é necessário a gente amar verdadeiramente. Se não dá para ficar com aquele ser com quem a gente conviveu durante alguns anos, às vezes décadas, quase que uma existência toda, que seja de uma maneira respeitosa, separação, que seja sempre com dignidade, que não perca a amizade se possível for. E a gente segue em frente, reconhecendo as limitações dos equívocos para numa próxima oportunidade, se ela surgir, se houver a programação, porque às vezes você tem uma, duas, três, tem o plano B, C, que pode serem executados a depender de uma existência, a gente possa ter essa consciência de não cometer os mesmos equívocos adredemente cometidos numa relação primeira, por exemplo, ou numa outra de um casamento. Mas sempre importante o respeito, a consideração, porque no fundo, todos somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Então, queridos, é um assunto atualíssimo, oportuno, não é muito fácil da gente tratar, mas o Espiritismo é de uma clareza tão nítida, porque se o Evangelho de Jesus é exatamente o roteiro de nossas vidas, o Espiritismo é a luz que nos permite seguir esse roteiro com segurança. Só para finalizar, Daniel e Bruno, a mulher adúltera, aí nós temos aquela situação. A mulher foi pega em adultério. Emmanuel pergunta, e o adúltero, por onde anda? Porque ninguém adultera sozinho. Ninguém comete um adultério sozinho. Então se falava mulher, a lei pedia antiga apedrejar a mulher, mas e o homem também prescrevia para o homem.
Estava também, na lei está para a mulher e para o homem. O caso é que se enfatiza a mulher, porque é como se essa mulher fosse a responsável, a mulher é que é de má vida, né? A mulher de má vida, aquele preconceito todo, o homem poderia fazer o que ele bem entendesse, culturalmente, historicamente. A gente vê o filme Chico Xavier, foi tão interessante, né, que o pai dele leva-o lá, né, na casa das meretrizes, enfim, não é, para ter lá aquele, ele vai depois estar todas as meninas lá orando, as mulheres orando com ele, uma beleza, não é? Então você vê, tinha essa cultura, né, de que o homem tinha que ser o macho, aquela coisa toda, não é? E aí é uma questão muito ainda machista, assim como hoje a gente tem também, né, o machismo e temos o feminismo. Não é o feminismo. O feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo é uma busca para os direitos das próprias mulheres. Não é? Agora, o feminismo é uma anteposição, não é, ao machismo. Aí é a posição da mulher querendo tomar o espaço, querendo brigar e usar das mesmas forças brutas e equivocadas do machismo. Não é? Por isso que a gente precisa ter o respeito. A Fabiana diz que Jesus sempre acolhe nossa fragilidade. Né, e seu legado era para aceitar as diferenças e as escolhas do próximo. Sempre, Fabiana, Jesus viu o que de melhor nós temos. Porque ele não estava vendo o pecado manifesto no espírito inferior, mas ele estava trabalhando a educação do pecador para que ele não mais cometesse erros. Então, queridos e queridas, é uma bênção a oportunidade que a doutrina espírita nos traz de podermos estudar, entender e poder vivenciar essas mensagens com tanta clareza em nossa vida, não é, Daniel, não é, Bruno? Verdade, Geraldo. Suas palavras foram muito significativas, né? Toca todos nós aqui, com certeza. E como a gente falou no início, é um tema realmente, né? Não tem como a gente esgotar. A gente gostaria de ficar, né, cada vez mais aqui discutindo, isso é muito importante, é muito esclarecedor, essa questão de divórcio. A gente precisa ter essa visão que você colocou tão bem, né? Porque quando a gente vem nessa união conjugal, são as primeiras oportunidades, né, que a gente tem ali, de quando está nesse convívio, da gente trabalhar as nossas imperfeições em primeiro lugar, né? E aí favorecer, né, pela relação, também que o outro também trabalhe as suas imperfeições, para que a gente vá tendo esse auxílio mútuo, não é? Mas, como a gente vem estudando e aprendendo, muitas vezes chegam situações que a gente não consegue, ou a gente até consegue vencer alguma das nossas imperfeições, mas às vezes o companheiro, a companheira está num caminho assim muito, muito contrário, né? Que pode chegar até situações extremas, né? E aí, como foi bem colocado, né? Há, às vezes, caminhos que são melhores não serem tomados em prol de um bem maior, né? Então aí a misericórdia divina, que é tão grande conosco, né? Nós temos nela a oportunidade ali de termos essa separação, esse divórcio, e para aguardar novas oportunidades, novos aprendizados, né? Aí será tudo de acordo com a vontade divina, né? Com nossos caminhos, porque se a gente tem a reencarnação como uma misericórdia bendita, né, de novas oportunidades que nós temos em espírito, também temos oportunidades em que muitas vezes não estamos conseguindo seguir o melhor caminho ou aquele que está conosco e está gerando uma situação bem complicada. Então, dentro dessa misericórdia, há também que ter o seu momento para o reajuste, para as reflexões, para novas caminhadas, né? E aí, aos poucos, a gente vai trilhando esse caminho. Eu, antes de passar para o Bruno aqui, que ainda tem uns minutinhos, eu queria ler para vocês que eu achei muito interessante. Eu estava ontem, por acaso, lendo uma obra bem fininha aqui, ó, essa aqui, ó, A Terra e o Semeador. São entrevistas, né, com o Chico Xavier, e aí tem uma das entrevistas, na década de 70, que ele vai ter na sua fala uma sugestão para êxito no relacionamento humano. Eu vou ler aqui, é um parágrafo assim, bem curto, né? Creio que a melhor sugestão para o êxito em questões de relacionamento humano é aquela de Jesus quando nos recomenda: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Entre esposo e esposa, além desse pedido inesquecível do Senhor,
creio que seria excelente nunca se esquecerem de que, em se desposando, um ou outro não recebiam um anjo, e sim uma criatura humana em aperfeiçoamento. Isso os ajudaria a se amarem reciprocamente, com mais respeito mútuo, aprendendo na escola da vida a tolerância e a compreensão que os fariam adquirir o amor sublime, que persiste na terra e além da própria morte. Então, eu creio que todos nós, né, na grande maioria de nós, no nosso planejamento reencarnatório, a gente reconhece isso, a gente trabalha nisso, né? Mas como o Geraldo colocou, a gente, quando vem para o corpo, né, a gente ainda tem uma imperfeição que às vezes nos domina, e aí acaba que esse coração, né, que Jesus cita, ele se endurece, né? Aí a gente acaba deixando se levar pelos nossos vícios, pelos nossos egoísmos, orgulho, e acabamos não dando tanta prioridade, esquecemos um pouco desse caminho, mas a bondade de Deus é enorme, nós teremos a oportunidade de refazer, de repensar, de refletir, e aos pouquinhos a gente vai caminhando. Mas vou passar para o Bruno. Bruno, meu amigo, fica à vontade. Se nós fôssemos dar uma receita de um casamento com sucesso, sem dúvida colocaríamos como ingrediente aí principal o que o nosso Geraldo disse, a necessidade do respeito, para que aquela sociedade progrida em apoiando, ajudando e construindo a relação junto com o outro. Como professor que fui de escola pública, trabalhando em lugarejos, né, a gente acaba conhecendo a vida de todo mundo, porque ninguém gosta de comentar a vida alheia, né? Inclusive os alunos. Então, nós vamos conhecendo, que, na verdade, as interações, os relacionamentos, aquele planejamento que a espiritualidade fez para reorganizar a família, reconstruir o passado, solver aquele engano, né? Reparar aquela lesão sentimental que um fez no outro, né? É destruída quando o casal decide, não seguindo propriamente o sentimento, mas o que observamos em muitos casos, seguindo apenas a parte instintiva de novas experimentações sexuais. E aí isso repercute nos jovens como se fosse a maneira de relacionamento. Então a gente vê assim como é raso o relacionamento quando se baseia apenas vamos dizer assim, na atração pela interação sexual. Então o relacionamento talvez não dê certo porque só por a questão da sexualidade ele não se sustenta, porque na verdade o verdadeiro alimento do espírito é o amor no sentido mais elevado, e não, vamos dizer assim, apenas a troca sexual corporal. Então a gente vê os jovens, pelo menos pelo que eu pude observar, aquela desorientação e a dificuldade de manter um relacionamento estável, porque ele não é construído nesses valores que o nosso amigo Geraldo também explicou, principalmente o respeito, porque não há respeito nas criaturas que querem ter variadas experiências, que, como diz o Divaldo, é como tomar água do mar, a sede só aumenta. E aí nós vemos uma desorganização na sociedade que também vai compartilhar desse comportamento que não leva a uma construção familiar. Então, o Espiritismo nos mostra, assim como em todas as questões da sociedade, a necessidade de nos espiritualizarmos, deixarmos um pouco de nos guiarmos
pelo corpo físico apenas e nos reconhecer, como dizia o professor Pacini, como cidadãos do mundo espiritual. Muito bem, Bruno. É verdade. Gente, o tema é muito bom, é muito agradável. Geraldo, fique à vontade, já temos um pouquinho de minuto para dar algumas considerações finais. É a saudade do professor Passini, né? Ô, lucidez. Impressionante. Tivemos participação com ele em várias lives, assim, tive o privilégio, né, de estar junto. Sempre de uma sabedoria impressionante. Até o último momento lúcido, né? Aquela coisa assim, admirável. E também, né, Bruno, querido, Daniel, amado, nós não podemos esquecer do alto amor. Do alto amor, né? A gente se amar também, respeitando a nós mesmos, não querendo, por exemplo, dar um passo maior do que a nossa própria capacidade, que a gente pode se frustrar. Então vamos também, passo a passo, degrau a degrau, com paciência. Nós não somos assim super-homens, nem somos, né, mulheres maravilha, então a gente precisa ter, né, essa paciência também, saber lidar no dia a dia, buscando a compreensão, estabelecendo pontes de entendimento, não muros de separação. É fundamental o entendimento, mesmo que haja a separação, no caso, um divórcio, que a gente mantenha a dignidade do respeito, da consideração, da valorização do outro no que ele tem de melhor e os erros, porventura, cometidos que sirvam de exemplos para todos nós, não é? É assim que a gente vai seguindo nessa relação do amor que tão bem Jesus nos recomendou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Aí estão, né, as leis, está toda a lei, estão os profetas também. É o verdadeiro amor. Se a gente tiver alguma dúvida, amar como ele nos amou. Aí o desafio vai aumentando, né? Mas nós estamos no caminho. Verdade, Geraldo. Você lembrou muito bem, o alto amor, né? É a base de tudo. E quando a gente se ama, a gente já sente uma felicidade íntima, né? E se a gente sente uma felicidade íntima, a gente tem facilidade de doar de nós para o próximo, de buscar fazer o próximo feliz. Porque muitas vezes a gente entra numa relação, e se a gente está frágil nesse alto amor, como você disse, né? Consequentemente, estamos frágeis também na nossa felicidade íntima. Aí a gente deposita no outro a expectativa dele nos fazer feliz. Claro que ele pode, sim, contribuir para aumentar a nossa felicidade, mas quando a gente coloca nele a linha de que ele nos faça feliz, aí nós já começamos num caminho que não é bom. A gente precisa desse auto-amor que é o passo inicial, né? Porque aí a gente consegue extravasar, doar da felicidade nossa para o nosso, através da paciência, da tolerância, do abraço, do acolhimento, né? E aí o outro vai também, de certa forma, sentindo isso, e aí vai trabalhando nele as suas questões, e aí ambos vão tendo essa oportunidade dessas trocas, né? Como o Bruno falou, desse sentimento verdadeiro, né? Desse amor mais profundo verdadeiro. Então, acho que foi muito bem lembrado, né? O alto amor, o alto perdão, porque tudo vai partir de nós, né? Como criaturas de Deus. Bom, gente, Bruno, um minutinho. Quer falar alguma coisa para a gente partir para o agradecimento e para a prece? Eu, às vezes, fico pensando se Saulo de Tarso não fosse tão preconceituoso e orgulhoso e tivesse aceitado Abigail, né? Apesar dela ter sido irmã do seu inimigo principal, o que eles teriam feito juntos, né? Mas Estevão, Verdade. Olha aí, para refletir. Vamos aproveitar as oportunidades. Minha gente, já vamos agradecendo para todos que estiveram conosco, né? Não tem como citar todos, mas a gente sempre fala aqui, a gente se sentiu abraçado aqui, eu tenho certeza que o Geraldo, o Bruno também, porque esta hora ela passa muito rápido, ela é muito agradável, né? Eu creio que todos também em casa se sentem assim pelas manifestações. A gente agradece aqui a Marcela Esteves, a Mara Regina, a Lilian Barbuda, Paula Duarte, querida, a Liane Líbio, que participou conosco também, Fabiana Almeida, a Iosirene Garcia, a Inara, nossa amiga lá do centro, Fabiana Almeida, Marilene Mendes,
Eliane Garcia, a Roseli Maria, a Lana Lucy, o Solon Soares, a Camila Duque, o Daniel lá de Goiânia está sempre conosco, Didi Muscardi, Zenilda e tantos outros. Né? Sintam-se abraçados, a nossa gratidão pela participação e todos os outros também que também estiveram conosco. A nossa gratidão já vai também chegando aqui para o Geraldo mais uma vez, para o Bruno pela participação. A gente vai convidar o Geraldo para fazer a prece final. Eu só vou mostrar um anúncio rápido, gente. Rápido, tá? É aqui para quem está em Juiz de Fora. Na segunda-feira, agora, nós vamos iniciar mais um estudo presencial tá? Das obras de André Luiz, iniciando com o Nosso Lar. Sejam bem-vindos quem quiser participar. Segunda agora, 4 de setembro, a partir de 19 horas, lá no nosso Centro Espírita Ivon Costa. E hoje, gente, nós vamos aqui, como sempre, né, alegres, unidos na nossa prece final e com uma grande novidade, né? O Geraldo vai trazer aqui, de forma na canção, a prece para nós. Então, vamos nos unir em pensamento e vibrar junto com essa prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus. Lindo, lindo. Uma boa noite para todos. Um bom fim de semana. Até a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, Boa Geraldo. noite. Tchau, Obrigado. Bruno. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus.